Meu nome é Marcos e hoje vamos falar alguma coisa sobre o efeito estufa global. Primeiro, o que é isso, hein? Efeito estufa. Defina. Perfeito, perfeito. Concentração de calor na superfície da Terra. Essa é a definição. Quais as causas desta concentração de calor? Causas naturais. Antes do homem pisar na Terra, já existia o efeito estufa global. Por isso que a temperatura média do nosso planeta sempre girou em torno de 15 graus. Se não fosse o efeito estufa, o nosso planeta seria gelado. Se não tivesse concentração de calor, seria gelado. Ótimo. Qual o problema, então? Qual a polêmica? O problema, a polêmica, é a aceleração do efeito estufa. Esta temperatura média, que era de 15 graus, subiu para 15,74. Olha, gente, subiu um pouquinho mais que meio e menos que 1. A isso dá-se o nome de aceleração média da temperatura. Segundo os climatologistas, segundo os ambientalistas, a causa agora desse crescimento acelerado da temperatura é antrópica, o homem. Desde a Revolução Industrial até agora, com a queima de combustíveis fósseis para os setores de produção, a liberação de CO2 na atmosfera tem sido muito grande. Esse não é o único gás estufa, mas é o principal, é o que mais existe em concentração. E toda vez que você queima combustível fóssil, por exemplo, gasolina, você está aumentando praticamente, acelerando a concentração de CO2 e aumentando a temperatura. Então os ambientalistas começaram a fazer algumas perspectivas do futuro do nosso planeta e não eram nada boas. Nada boas. Segundo o IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, eles pintaram um cenário catastrófico, apocalíptico do futuro do planeta, dizendo que a temperatura deverá subir entre 2 e até 4 graus, promovendo o descongelamento de portos, consequentemente a morte de muitas pessoas, muitos países inundados, muitas cidades inundadas, países da Oceania, como é o caso de Tuvalu e do Kiribati, desapareceriam do planeta. Catastrófico, não? Muito catastrófico. Ótimo. Então qual era o conselho deles? O conselho dos ambientalistas que pintaram esse quadro era cortar a emissão de CO2. Cortar a emissão de CO2, segundo os países ricos e desenvolvidos, era diminuir o progresso, era diminuir o desenvolvimento, era diminuir a produção. Praticamente ninguém concordou a priori. Até que a situação começa a se agravar e em 1997 vários países resolveram criar um documento na cidade de Kyoto, no Japão. Documento esse chamado Protocolo de Kyoto. E o Protocolo de Kyoto tinha por finalidade cortar a emissão de carbono a fim de equilibrar a temperatura da Terra. Só entraria em vigor o Protocolo de Kyoto quando mais de 50% do carbono emitido fosse cortado. Estados Unidos de cara não aceitaram. E até hoje não aceitaram, não aderiram ao protocolo. O protocolo só entrou em vigor no ano de 2005. Isso porque em setembro de 2004 a Rússia resolveu aderir e o corte ultrapassou a 50%. Em 2000 tentou-se criar cotas de poluição para ver se os Estados Unidos entrasse. Quem ultrapassasse a cota de poluição poderia comprar créditos de carbono dos países que não estouraram sua cota. Mesmo assim, os americanos não entraram.
Em 2011, recentemente então, o Canadá resolveu deixar o protocolo de Kyoto. Então parece que o protocolo está fadado ao fracasso total. Não se esqueçam que a partir de 2008 o mundo mergulha numa crise econômica. Não dá para comprar crédito de carbono. Não tem dinheiro nem para alimentar meu povo, nem para gerar emprego, que dirá comprar crédito de carbono. Parece então que todo o protocolo, todo o sacrifício feito no desenrolar deste tempo está fadado ao descrédito, à perda de credibilidade. Por hoje é só.